Uma garota chamada Alice se cansou de andar o dia todo sem fazer nada. O calor a deixou sonolenta. De repente, ela percebeu o coelho branco, que estava com pressa em algum lugar. Pareceu estranho para a garota que ele falava sozinho e ficava olhando para o relógio. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do coelho e, sem hesitar, saltou atrás dele para o buraco. Dentro havia um poço profundo, cujas paredes eram revestidas de estantes de livros. Alice caiu bem devagar e conseguiu ver tudo direito. Uma vez no fundo do poço, a menina notou uma mesa de vidro com 3 pernas. Nela estava uma pequena chave de ouro e algum tipo de garrafa. Alice tentou abrir a porta com a chave, mas acabou sendo muito pequena. Olhando ao redor, ela viu uma pequena porta. Para abri-la e se encontrar em um jardim magnífico, Alice teve que beber de uma garrafa da mesa. Depois de tomar alguns goles, ela começou a diminuir de tamanho. A menina encolheu-se tão rapidamente que não teve tempo de tirar a chave da mesa. Então ela viu uma torta mágica no chão. Assim que Alice deu uma mordida, ela começou a crescer rapidamente. A garota havia crescido tanto que não conseguia mais passar pela porta tão querida. Alice começou a chorar tanto que logo uma enorme poça se formou perto dela. Naquele momento ela notou o coelho branco. A garota ligou para ele, mas ele estava com pressa e, assustado, deixou cair as luvas e o leque. Alice os pegou e viu como ela começou a encolher. O motivo era um fã de mágica. Alice caiu em uma poça de suas próprias lágrimas. Quando ela foi jogada em terra, a garota novamente notou o coelho. Ele confundiu Alice com sua empregada e ordenou que fosse imediatamente para casa comprar novas luvas e um leque. A garota correu para cumprir a ordem. Na casa do coelho, ela não resistiu à curiosidade e bebeu um pouco do líquido de uma garrafa. Isso levou ao fato de que Alice cresceu para proporções gigantescas e rapidamente encheu a casa inteira. Ela só conseguiu encolher graças às tortas. Tendo recuperado suas dimensões anteriores, a garota fugiu. Logo ela viu um enorme cogumelo no qual uma grande lagarta azul estava sentada. Alice reclamou com ela sobre suas constantes mudanças de altura. A lagarta aconselhou a menina a comer um pedaço de cogumelo. Alice deu uma pequena mordida e finalmente voltou à sua altura normal. E ela continuou. De repente, Alice viu uma casa. Entrando, a garota estava na cozinha, na qual viu a duquesa com um bebê chorando em seus braços. Um enorme gato estava sentado no chão, sorrindo de orelha a orelha. A duquesa explicou a Alice que ele estava sorrindo porque era um gato de Cheshire. De repente, o gato desapareceu e o bebê começou a chorar. A duquesa deu a criança a Alice, e ela própria foi para a rainha. A menina ficou surpresa ao descobrir que não estava segurando uma criança, mas um porquinho de verdade. Quando o gato reapareceu, ele aconselhou Alice a encontrar a lebre de março. E então ele desapareceu, e apenas seu sorriso permaneceu no ar. A garota pegou a estrada. Logo ela viu a casa da lebre de março. Alice chegou bem a tempo para o início da festa do chá. A mesa era enorme, mas apenas a lebre de março, o chapeleiro maluco e Sônia, a ratinha, estavam sentados nela. Eles não deixaram ninguém sentar à mesa e disseram que não havia lugar. Alice descobriu que eles eram forçados a beber chá continuamente como punição por matar o time. A lebre e o chapeleiro zombaram da garota de todas as maneiras possíveis e a ridicularizaram. Incapaz de tolerar tal grosseria, ela silenciosamente se levantou e saiu. Logo Alice se viu em um jardim maravilhoso. Ela notou jardineiros que pareciam jogar cartas. Eles tingiram rosas brancas de vermelho. A garota ficou muito surpresa com isso. Ela aprendeu que sua rainha amava rosas vermelhas e apenas as brancas cresciam. A rainha executou seus servos pela menor ofensa. Os jardineiros disseram que ela estava julgando a criada que roubou os biscoitos naquele momento. Alice ficou muito interessada e foi ao tribunal. Lá ela viu a lebre de março e o chapeleiro maluco testemunhando. Quando terminaram, a rainha convocou Alice de repente para interrogatório. A moça respondeu que não sabia de nada e mandou soltar o criado. A rainha ficou brava e mandou agarrar a garota. Naquele momento, Alice sentiu que começou a crescer novamente. A menina percebeu que eram apenas cartas e não tinha medo deles. E naquele exato momento, a magia desapareceu. Alice acordou na mesma clareira onde ela viu o coelho branco pela primeira vez. Havia uma paisagem familiar ao redor, sons familiares foram ouvidos. Então foi apenas um sonho, pensou Alice. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Quando o moleiro morreu, ele deixou para seus filhos um moinho.
Um burro e um gato. O mais velho fica com o moinho, o do meio fica com o burro e o mais novo fica com o gato. Os irmãos mais velhos riram dele, mas o gato prometeu que tornaria o irmão mais novo rico se lhe desse um par de botas e uma bolsa. O dono ficou surpreso, mas o pedido do gato foi atendido. O gato calçou imediatamente as botas nas patas traseiras, despejou a aveia no saco, jogou-o nos ombros e foi caçar. Na floresta, ele abriu a bolsa, jogou-a no chão e se escondeu no matagal. Ele não teve que esperar muito. Uma lebre curiosa galopou até o saco e subiu para se banquetear de aveia. E o gato estava apenas esperando por isso. Ele saltou do matagal, apertou o saco, colocou-o sobre os ombros e foi para o castelo real. O rei daquele país era um grande amante da boa comida. O gato curvou-se profundamente para ele, entregou a lebre e disse que era um presente de seu mestre, o Marquês de Carabas. O rei ficou agradavelmente surpreso com a surpresa. O gato curvou-se como um verdadeiro nobre e caiu na estrada. No dia seguinte, ele foi caçar com o saco novamente. Desta vez, ele conseguiu pegar 2 perdizes gordas. O rei ficou encantado ao ver outro presente agradável. Por várias semanas consecutivas, o gato continuou a usar perdizes e lebres para o rei. Mas ele não disse nada sobre isso ao seu dono faminto e magro. Uma vez que o gato viu uma princesa no palácio, ela ficou muito bonita. O gato percebeu que ela seria uma esposa maravilhosa para seu mestre. E então o rei queria finalmente conhecer o marquês. O gato respondeu que amanhã poderiam encontrá-lo para um passeio onde ficavam os moinhos. E ele próprio correu a toda velocidade para o moinho. Vendo o dono, o gato disse que amanhã vai precisar nadar no rio, e aí sua vida vai mudar. Na manhã seguinte, assim que entrou na água, o gato agarrou suas roupas e as escondeu no mato. Naquele momento, a carruagem real apareceu na estrada. O gato saltou para a estrada e gritou com toda a força: "Salve-me! Socorro! O Marquês de Carabas está se afogando!" Ouvindo isso, o rei ordenou que puxasse o Marquês para fora da água. O filho do moleiro ficou muito assustado quando 2 guardas começaram a arrastá-lo para fora do rio, onde ele se aquecia na água quente. O rei ordenou que trouxesse seu traje de seda. O filho do moleiro inicialmente recusou, mas gostou tanto das roupas bordadas a ouro que alegremente vestiu o traje real. O rei o convidou para a carruagem, onde a bela princesa estava sentada. O filho do moleiro ficou pasmo, mas sem mais delongas entrou na carruagem. 1 minuto depois, a carruagem seguiu pelos campos e prados que pertenciam ao canibal gigante que vivia em um enorme castelo. O gato não perdeu tempo, e o que era o espírito correu à frente da carruagem em direção à campina, onde os ceifeiros trabalhavam com o suor da testa. Ele pediu que dissessem que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas, caso contrário, o canibal malvado os comerá. Antes que os surpresos ceifeiros pudessem responder, a carruagem do rei parou. E quando o rei perguntou de quem eram os prados, eles responderam em um coro amigável que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas. Enquanto isso, o gato foi direto para o castelo do Devorador de Homens. Com destreza felina, ele pulou o muro de pedra e entrou no castelo. O canibal estava sentado a uma grande mesa com vários pratos. Vendo o gato de botas, ficou muito surpreso com tal atrevimento. O gato começou a provocar o gigante e disse que ele não podia se transformar em leão. Antes que o gato tivesse tempo de dizer essas palavras, o canibal se transformou em um enorme leão com uma juba desgrenhada. A alma do gato entrou em suas botas de medo, mas ele superou e disse que o canibal nunca poderia se transformar em um rato. O terrível leão desapareceu e um pequeno rato apareceu em seu lugar. E isso era tudo que o gato precisava. Em um piscar de olhos ele alcançou o rato, o pegou e o comeu. Nesse exato momento, a carruagem real entrou no pátio do castelo. Abrindo as portas da carruagem, o gato curvou-se educadamente e disse que estava feliz por ver todos no castelo do Marquês de Carabas. É difícil dizer quem ficou mais entorpecido de espanto com essas palavras, o rei ou o filho do moleiro, que já não entendia nada. O gato levou os convidados até a mesa. No final da ceia, o rei, depois de comer farto, disse que o marquês era realmente um homem muito digno, por isso daria de bom grado sua filha por esposa.
A princesa estava feliz, jovem, bonita e, além disso, ela realmente gostava do rico marquês. Logo eles jogaram um casamento. Então o filho do moleiro se casou com uma princesa e se tornou um príncipe. Todos eles viveram felizes para sempre, especialmente o gato, que orgulhosamente passeava pelo palácio com botas de cano alto.